Viva a compaixão. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 nos diz isso. A escolha do tema da campanha de missões mundiais para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nesses últimos 2 anos. Lidar com a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou das pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo. E enxergamos como Deus opera milagre em nosso cotidiano, no nosso meio. E o que é viver a compaixão, se não vivermos em favor do próximo? No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: "Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus." Sim, Gálatas 6:17. É impossível viver a compaixão de Cristo sem ter suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve. Agora é a nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas. O dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional de outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais características de Cristo evidenciada na Bíblia. A compaixão era o que movia Cristo às multidões, como em Marcos 6:34. Pois Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas ao invés de levar ao fim, a compaixão produz vida. É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a glória do Senhor e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que os cercavam. Jesus, como nós bem sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver a sensibilidade de perceber o que os outros necessitam. Em Marcos 6:34-36, diz que já era tarde e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer." Jesus se compadeceu daquilo que era espiritualmente necessário. Mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial, assim como têm feito os missionários de missões mundiais. Mas você pode concretizá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com grande amor pela obra missionária. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitas pessoas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa primeiramente. Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a compaixão. Amém, igreja. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor a todos. Amém. Quero também estar cumprimentando todos os irmãos que estão nos acompanhando em casa, através da live. E quero estar trazendo a vocês, nós estamos dando início a mais uma campanha missionária mundial. Viva a compaixão. É o tema da nossa campanha de missões mundiais 2022. Ali já foi falado, o pastor João Marcos já deu uma ênfase
no vídeo, né, sobre a defesa do tema, Viva a Compaixão. O versículo da divisa está em Gálatas 2:20, que fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, é com muita alegria que hoje damos início à campanha de Missões Mundiais 2022, que todos nós, como igreja, possamos estar envolvidos, né? Possamos participar, possamos estar orando, ofertando, né? E acompanhando sobre o campo, tudo que está acontecendo no campo missionário, o que o Senhor tem feito. Nesse momento, eu quero passar para um momento de oração. Quero estar convidando a igreja a estar orando. Quero chamar aqui à frente a minha mãe, a irmã Beatriz, para estar orando pelos missionários, orando pela campanha missionária, né, e por todas as nações. Boa noite, amada igreja, graça e paz, amém? Convido a nossa amada igreja agora, nesse momento, a inclinarem as vossas cabeças, a elevar o coração de vocês a pensar em Deus, colocar a vida de cada um agora na presença do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu de vida a cada um de nós. Agradecemos, Pai, por estar aqui reunido em Tua casa, Senhor Deus, podermos Te louvar, podermos ouvir da Tua palavra, Senhor, e estar em comunhão com os irmãos, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estar iniciando mais uma campanha de missões, Pai. Campanha essa de missões mundiais, na qual, Senhor Deus, acabamos de ouvir, Senhor, mais um pastor, Senhor Deus, falando sobre a importância, Senhor, dessa campanha. Campanha essa com o tema, Senhor, Viva a Compaixão. Pai, nesse momento eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a ter um coração voltado para a compaixão, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que não só a nossa nação, mas como também o mundo carece das nossas compaixões, Pai. Carece das nossas orações, carece das nossas ofertas, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, saber a importância, Pai, de estarmos participando, de estarmos envolvendo, Senhor Deus, em campanhas de missões. Hoje inicia-se uma campanha, Pai, mas missões se faz todos os dias. Nós que somos servos, Senhor Deus, temos que ter esse compromisso, temos que ter essa responsabilidade de saber, Pai, que aqueles missionários que estão lá a campo, conta, Senhor Deus, com a nossa participação. Conta, Senhor Deus, com a igreja, segurando firme, Senhor Deus, a ponta da corda que está aqui do lado de cá, Pai. Muitas das vezes, Senhor Deus, muitos de nós ainda não tivemos a oportunidade de estar visitando um campo missionário. Mas sabemos, Pai, qual a nossa importância de estar aqui, sendo um missionário, fazendo a nossa parte, que é ofertando, é orando, cuidando de cada missionário, mesmo que seja à distância. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez, colocando diante do Senhor, Pai, esse ministério de missões. Colocando, Senhor Deus, a vida de Giovana como líder, cada irmão que participa desse ministério, colocando, Senhor Deus, a vida do nosso pastor Marcelo, Senhor, que está à frente dessa igreja. Colocamos, Senhor Deus, o ministério de louvor, Pai, que o Senhor cuida de cada um que está ali participando, Pai. Coloca a vida de cada irmão aqui presente, Senhor Deus, cada visitante. Também aqueles, Senhor Deus, irmãos que nos acompanham nos seus lares, que o Senhor alcance a vida de cada um, Pai. E de modo especial, Senhor Deus, coloco também hoje
a vida da nossa irmã Renata, Senhor, como esposa do pastor, sendo o dia hoje das esposas dos pastores, que o Senhor esteja abençoando a vida dela também, Pai. Que ela continue tendo sempre paciência e sabedoria, estando firme ao lado do nosso pastor, acompanhando ele, fortalecendo em toda a caminhada. Pai, obrigada mais uma vez. Toma, Senhor Deus, a direção desse culto. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, através dos louvores, através da palavra, através dos vídeos, que vem tudo de encontro ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, fortalecido. Muito obrigada mais uma vez, Pai. E viva, Senhor Deus, mais uma vez a abertura de uma campanha de missões. Que nós possamos ser responsáveis, Pai. Que nós possamos ter compromisso. Que nós possamos ter um coração voltado para a compaixão. Obrigada mais uma vez, perdoa os nossos pecados. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu passo a palavra para o Ministério de Louvor. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento para estar adorando o Senhor. Deus, Ele procura pessoas disponíveis para a sua obra, pessoas que aceitam e abraçam o chamado dizendo, eis-me aqui, Senhor. Mas será que nós temos disponibilizado o nosso tempo, a nossa vida, o nosso melhor para Deus? Às vezes não, mas que nós possamos nos derramar na presença do Senhor, estar disposto a servir a Ele, nos derramar na presença dEle e estar disposto a servi-lo em qualquer circunstância, amém? Cante essa canção agora em forma de oração, em forma de agradecimento a Deus e derrame na presença do Senhor. Me derramar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu és
Deus soberano Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, por mais um domingo que o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos livrou de todo mal, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui na Sua casa também, ó Pai, para louvar e agradecer o Seu santo nome, exaltar o Seu santo nome, ó Pai. Muito obrigado pelas maravilhas, por ser formoso, por ser maravilhoso e por ser tão bom em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos nos derramar em Sua presença, que nós possamos buscar ser melhor para Ti, ó Pai. Que nós possamos disponibilizar o nosso tempo a Ti, porque só o Senhor merece, ó Pai. E nós possamos dar o nosso melhor somente a Ti, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Essa é uma oração que eu oro agradecida. Amém. Peço que os irmãos abrem suas Bíblias nesse momento em Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 e 18. Abacuque, versículo 3, capítulo 3, dos versículos 17 e 18. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. A alegria do servo de Deus, ele está em Jesus, e não é uma alegria passageira, é uma alegria que fica para sempre em nossos corações, porque a verdadeira alegria está nas almas daqueles que têm Cristo Jesus em seus corações, amém? Que nós possamos nos alegrar no Senhor em todo o tempo, mesmo que haja tribulações, tristeza, mas que nós possamos nos alegrar nele e alegrar no Senhor da nossa salvação, igual diz no versículo, que nós possamos estar sempre atentos a isso. Todavia me alegrarei. Mas a alegria, ela vem
podem se alegrar no Senhor, diga amém. Glória a Deus por isso. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento, aquele que é digno, maravilhoso e aquele que em breve virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Renderei.
está com a irmã Giovana. Amém? E nós vamos estar passando agora com a palavra missionária. Eu convido a irmã Ângela Rufino para estar vindo aqui à frente, trazendo uma palavra missionária. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Irmãos, as igrejas batistas da convenção trabalham todos os anos, nós sabemos, em prol de missões. Missões mundiais, missões nacionais, em missões estaduais. E hoje o culto está se iniciando com missões mundiais, cujo tema, compaixão, viva a compaixão. Isso é muito importante, a igreja saber viver a compaixão de Cristo, o amor de Cristo. O que a Bíblia nos diz a respeito da compaixão? A compaixão depende da vontade de ajudar o próximo e superar seus problemas. Isso é compaixão, amados. Ajudar o seu próximo e superar os problemas, consolando e dando suporte emocional. Às vezes tem alguém que está do nosso lado, nosso vizinho, que está passando por um problema emocional, e cabe a nós ter compaixão dessa vida, se aproximar, dar um ombro amigo para ele chorar suas lágrimas. Uma pessoa que tem compaixão do próximo, aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó das suas condições, desejando que esta consiga superar as suas dificuldades. Isso é compaixão, é desejar o seu próximo, aquilo que ele está passando, que ele possa conseguir superar as suas necessidades, os seus problemas, as suas lutas. Dá o seu ombro amigo para a pessoa chorar com você. Isso é compaixão. Em Mateus 9, vamos ver lá em Mateus 9, 36. Mateus 9, 36, o Senhor Jesus nos diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão daquelas vidas que estão aflitas, exaustas, cansadas. E assim somos nós, igreja. Devemos nós ter compaixão das pessoas também.
como está esse problema sério na Ucrânia, com Rússia. Quantas pessoas ali estão precisando de um ombro amigo, de uma palavra, de um carinho, um apoio. Mas nós, como igreja, não podemos estar presente, mas sim nós podemos estar lá junto com eles, orando, intercedendo e pedindo a graça do Senhor que o console. Esse texto, irmãos, se encaixa no culto de missões, que nós estamos fazendo, culto de missões mundiais. O mais importante para nós, irmãos, que somos seguidores de Cristo. Você, irmão e irmã, vocês conseguem dizer que é um seguidor ou seguidora de Cristo dentro do seu coração, de verdade? Você é um seguidor, uma seguidora de Cristo? Se você considera, então, ser um seguidor de Cristo, amada igreja, esta palavra é para você. Vamos em Mateus, capítulo 28, versos 18 ao 19. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a aproximação do século. Amada igreja, esse texto também se encaixa no culto de missões. É dos textos mais importantes para nós que somos seguidores de Cristo. Jesus considera um discípulo, outro discípulo. Se você considera, então, esta palavra que eu disse que é para você, então Jesus, Ele tem compaixão de você também. O cristianismo encerra sua história numa sexta-feira, que nós conhecemos, sexta-feira da paixão. Fadigante, onde a morte mostrou a carranca, mas o cristianismo abre fronteiras na manhã radiosa da ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo entra nas entranhas da morte, arranca grilhões da morte, mata a morte. Ressurgiu dentre os mortos. As mesmas mulheres que acompanharam Jesus desde a sua caminhada, sustentando
financeiramente o ministério de Jesus, que nós conhecemos essa história. Então, elas estão presentes quando Jesus é crucificado, olhando e observando onde Jesus foi sepultado. E foram as últimas a saírem do Calvário. Depois de Jesus pregado na cruz, morto, elas ainda ficaram ali. Foram as últimas que saíram lá do Calvário. E foram as primeiras que chegaram no túmulo para visitar Jesus. Foram as últimas que saíram do Calvário e foram as primeiras a visitar o túmulo de Jesus. E são as primeiras a receber a visita angelical. O que vocês estão fazendo aqui? Quando elas chegaram lá, o anjo disse para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Procura dentre os mortos o que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Então elas recebem uma ordem. Vai depressa e diz aos seus irmãos que o Cristo vai à frente. Vai depressa e avisa os seus irmãos que Cristo vive. Ele venceu a morte. E elas recebem de Jesus a mensagem. Vai com pressa, diz aos seus irmãos que irei diante deles até Jerusalém. E lá eles me virão. Jesus passa para elas uma grande comissão. Uma grande comissão, uma ordem, uma responsabilidade. E aquelas mulheres saem e vai encontrar os seus irmãos, seus discípulos, e dizer: Jesus não está lá mais, mas ele vai encontrar com vocês. A igreja é você e eu, somos o método de Deus. Somos o método de Deus para alcançar o mundo. Não depende só de mim, não depende só dos missionários que estão no campo, não depende de uma agência missionária, não depende do pastor, mas sim, depende de nós, igreja de Jesus Cristo. Deus não tem outro método. Deus não tem outra forma. Nenhuma organização humana, nem um seminário, nem uma agência missionária onde eu estive, nada está habilitada a ir aos confins da terra. Concordam comigo? Para levar a mensagem, você e eu somos chamados para a salvação e somos enviados para anunciar essa salvação. A igreja é a responsável. A igreja tem que ter compaixão. Viva a compaixão de Cristo. Se nós falarmos, não tem outro método. Esse é o método de Deus, irmãos. Não tem outro jeito. Como eu acabei de dizer, nenhuma agência missionária, não, nenhum pastor, ninguém, nem eu, nem você, vai chegar aos confins da terra. Mas o método de Deus pode chegar, usando a sua igreja,
usando eu, usando você, usando o povo que ele escolheu. Segundo, você e eu, para alcançar esse objetivo, irmãos, as nações para levarmos o evangelho. Amada igreja, o tempo é hoje. Não podemos deixar passar. Tem um ditado que às vezes a gente precisa de alguma coisa para ontem. Mas aqui o tempo é hoje. Nós conhecemos muito bem o que é missões. Nós sabemos o que é missões. Mas muitas das vezes passam despercebidos. Muitas das vezes nós ouvimos falar de missões aqui, se empolgamos, mas quando descemos, saímos lá na rua, esquecemos que missões está no coração de Deus. Que missões está dentro de você, dentro de mim. Missões é nós, igrejas. Só tem essa geração, irmãos. Essa geração que nós estamos vivendo para evangelizar. Só tem essa geração que através de nós vem outras e outras. Não existe outras gerações diferentes que a da igreja do Senhor Jesus. Somente essa geração, o mundo, se nós nos falharmos, o que pode acontecer? Essa geração que estamos hoje vivendo, se essa geração falharmos, nós teríamos falhado rotundamente. Rotundamente, nós teríamos ser falhado. Todo o mundo, se essa geração falhar. Nós somos, irmãos, mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Mais de 7 bilhões nesse planeta. Temos milhões de etnias. Nós temos povos ainda não alcançados, que nós sabemos disso. A igreja está sabendo disso, que existem povos não alcançados. De quanto e quantos anos a igreja está sabendo disso? Desde que envolvem missões. Nós temos ainda muitos povos que ainda não têm o João 3,16 na sua etnia. Eles não sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles não sabem. E existem povos que não têm esse versículo na sua etnia. Nós temos muitas janelas fechadas. Irmãos, mas o desafio da igreja continua. Investindo em missões. Louvamos a Deus que essa igreja batista é uma igreja missionária. Louvamos a Deus que essa igreja batista tem o conhecimento de missões, faz campanha de missões e contribui com a campanha de missões mundiais, nacionais e estaduais. Louvamos a Deus por isso, que vocês têm o temor de Deus na área de missões. Alguém já disse, com certa razão, que você faz missões com os joelhos dobrados, com as mãos que ofertam, com os pés que vão. Isto é fazer missões. E para terminar,
Todos nós leremos o verso 18 de Mateus 28, por favor. Somente o verso 18. Todos leremos em voz alta. 1, 2, 3. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi dada no céu e na terra. Viu, irmãos? Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Faremos discípulos de toda a etnia, de todas as nações. É que Deus Todo-Poderoso, aquele que vence a morte, aquele que cumpriu todas as promessas, Deus traz o nosso Redentor, Jesus Cristo. Agora ele está dizendo, em virtude dessa autoridade, em virtude desse poder, em virtude dessa competência, vocês podem ir, viu? Jesus está falando isso por vocês. Podem ir, porque eu tenho autoridade nos céus e na terra. Porque eu tenho toda a autoridade, todo o poder, minha autoridade, acampará vocês no acampamento dessa missão. Ele é a autoridade do universo. Eu e você não podemos negligenciar a ordem precisa, cumprida de Jesus. Anotem vocês que o universo inteiro escuta a voz dele. Escuta a voz dele. Irmãos, é importante entendermos que a grande comissão não envolve uma parte só da igreja, mas sim, a grande comissão é a igreja toda. Não é um membro, 2 membros. É a igreja de Jesus, dando as mãos, unindo em força. Para terminar agora, irmãos, eu vou estar lendo um relato aqui. Quando o Congresso Lausanne reuniu a igreja do mundo inteiro para pensar e refletir sobre missões, sobre missão da igreja, eles reuniram uma grande, muita alegria e felicidade. Eles disseram o seguinte: o propósito de Deus é evangelizar por toda a igreja no mundo e cada criatura. Você hoje não pode ficar de fora. Amém? Que Deus abençoe. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo
das nações, Ele é Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é Rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Jesus é Rei, Jesus é Os dízimos e ofertas. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Amém? A palavra do Senhor fala assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Todos os irmãos que trouxeram os seus dízimos, suas ofertas, possam estar depositando aqui no altar do Senhor. Como nós estamos em campanha de missões, quando nós contribuímos com o reino, já estamos também fazendo missões, ofertando, contribuindo, para fazer que o reino do Senhor possa crescer mais, né, em todas as nações. Porque nós sabemos que os missionários dependem de nós aqui no Brasil. Nós seguramos as cordas para eles, né? Em oração, em oferta, para eles que estão lá no campo missionário. Então, todos os irmãos, né, que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, possam estar depositando aqui no altar do Senhor. Amém? Eu passo a palavra ao Ministério do Louvor. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, irmãos, para estar adorando ao Senhor. Violão. Meu Jesus,
Pai, nós queremos, Senhor Deus, agradecer pelo tempo, Senhor, que Tu tem nos dado. Tempo, Senhor, de adoração, tempo de louvor, tempo de clamor. Tempo, ó Pai, de nós buscarmos a Tua graça, as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Fala, Senhor, em cada coração que aqui está nesta noite, ó Pai. Sabemos, Senhor, que Tu, ó Pai, já tem nos conduzido durante todo o tempo que aqui estamos reunidos, ó Pai, em louvor e adoração, e, ó Pai, através de tantas ministrações da Tua palavra. Continua, ó Pai, agora a nos conduzir quando, ó Pai, vamos ouvir um pouco mais da Tua vontade. Fala conosco, fala ao coração dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, eu quero aproveitar aí a oportunidade, nós podermos compartilhar um pouquinho aí dentro do nosso tema. Aí hoje eu vou fazer apenas uma reflexão da nossa divisa da campanha de missões mundiais deste ano. Abra então a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, para nós compreendermos um pouquinho do nosso tema. Sei que nós tivemos um vídeo no início, o vídeo que os irmãos assistiram aqui na igreja, na transmissão da live, o vídeo conseguiu correr normalmente. Mas os irmãos que assistiram aqui no local, o vídeo estava travando. Isso foi porque a resolução do vídeo, que é baixado do site da convenção, ela é muito alta para transmissão aqui pelo computador local. O computador da live ele rodou normal. Então, na live está diferente o vídeo. Tá? Os irmãos podem assistir em casa, dar uma boa refletida sobre as palavras do pastor João. Pastor João é o nosso executivo de missões mundiais. Durante esta semana, é bom lembrarmos e aproveitar aí para falar, mencionar, durante esta semana, o pastor João esteve na divisa da Ucrânia e ali prestando apoio aos missionários que estão ali na região. Então, toda ali aquela região, há muitos missionários na Romênia, missionários na Ucrânia, naqueles países ali da região, eles estão também passando um momento delicado. Nós estivemos compartilhando, o Ministério de Missões tem compartilhado algumas mensagens dos missionários que estão ali na Ucrânia. Alguns missionários estão em locais fechados, que são os abrigos, devido à situação que aquela região está passando. Irmãos, vamos refletir um pouquinho aí no nosso tema. O texto, você tem aí uma outra versão, mas eu estou com a versão da NVI, que diz assim, que é a versão oficial da convenção. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, vai ser uma breve reflexão. Eu quero, no próximo domingo, nós vamos nos estender com essa palavra. Nós vamos caminhar um pouco mais dentro aí desse tema. Mas o tema da nossa convenção, olhando aí para Gálatas capítulo 2, versículo 20, precisaríamos estender um pouco mais para compreender melhor o que estava o apóstolo Paulo compartilhando, o apóstolo Paulo mencionando. Você poderia pegar desde o versículo 16 ou caminhar um pouquinho no versículo 11 e ir até o final aí do livro de Gálatas, ou talvez só até o versículo 21, para você compreender. Mas olhar só para aqui o tema, a divisa, o que Paulo
estava naquele momento ali falando. Tá? Paulo estava focando, olha, eu estou abrindo mão da minha vida pessoal para viver somente para Cristo. Então ele fazia uma renúncia pessoal, por isso ele declara, eu fui crucificado com Cristo. No final do livro de Gálatas, ele vai falar que ele carregava as marcas de Cristo, ou seja, ele carregava o sofrimento de Cristo na sua própria carne. Então Paulo está nos ensinando, e isso aí é muito pessoal, isso aí é ministério, é dom de Deus, entendam isso, tá? Jesus Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então nem todos estão conseguindo fazer isso. Assim como aquele jovem que perguntou a Jesus o que ele deveria para herdar a salvação, para seguir a Cristo, Jesus Cristo retorna para ele com estas palavras. Então, se nós olharmos os contextos dessa mensagem, nós vamos entender que a palavra de Jesus Cristo é nos mostrar que se nós verdadeiramente queremos servir a Cristo, e às vezes servir não somente nós sermos membros de uma igreja, mas estarmos dispostos a aceitar o chamado de Jesus, é necessário fazermos renúncia na nossa vida pessoal. O grande desafio da nossa sociedade cristã é porque nós não estamos preparados para fazermos renúncias pessoais. Então ele fala, fui crucificado com Cristo. Aí ele segue dizendo o seguinte, assim então já não sou eu quem vivo. Ou seja, aqui já não é o Marcelo, Paulo falava, aqui já não é o Paulo, mas Cristo vive em mim. Eu vou viver a minha vida exclusivamente para Cristo. Vamos lembrar de Filipenses capítulo 1, que ele vai declarar que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, ele nos ensina em todo o tempo que a vida cristã ela está debaixo de renúncias pessoais. A vida que agora vivo no corpo, algumas versões vão usar a expressão que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu quero destacar aqui alguns aspectos desse tema. Missões Mundiais, ela está usando a divisa, o texto aqui como divisa, para nos mostrar, nos ensinar que termos compaixão é nós fazermos renúncia em nossas vidas. Eu quero, na próxima oportunidade, eu vou estar falando sobre a palavra compaixão dentro do contexto bíblico. Hoje nós não teremos oportunidade para isso, então vamos estender para um outro momento. Que é o próximo domingo, nós vamos continuar com este tema. E durante todo este mês de março, vamos bastante falar sobre compaixão. Irmãos, primeiro, entendermos que Cristo morreu pelos nossos pecados e o ministério de Jesus Cristo é para que nós, que fomos chamados por Deus, que aceitamos o chamado, e o chamado é o quê? Aceitar a Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, é estarmos dispostos a realmente viver a vida que Cristo viveu. É claro que eu não estou falando que você tenha que abandonar tudo, que tenha que abandonar a sua casa, abandonar todos esses valores. Não é isso. Mas eu preciso focar o meu coração na vida cristã. A minha vida precisa ser conforme Cristo viveu. E é por isso que temos tanta dificuldade com tantos valores e princípios doutrinários na vida cristã. Renúncia é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto que Paulo, então, vai nos ensinar. O segundo é que nós precisamos não somente fazermos uma renúncia, mas nós precisamos abandonar os velhos hábitos. E aí o livro de Gálatas, ou a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo bate demais nessa questão. Paulo trata demais a questão doutrinária que a igreja estava vivendo. A igreja estava voltando às velhas práticas.
E Paulo estava ensinando que aquela igreja precisava não voltar às velhas práticas, à prática da lei, mas ela precisava olhar para frente. Nós temos um grande desafio na nossa sociedade evangélica, na nossa sociedade cristã. É aprendermos que alguns valores do mundo não fazem parte da igreja. Algumas coisas, algumas práticas que o mundo tem vivido, elas não fazem parte da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja do Senhor. Eu não estou falando da igreja batista, eu não estou falando da igreja Assembleia de Deus, eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. E aí então ele vai nos ensinar que a vida que agora eu vivo no corpo, ou seja, quando olhamos a questão de renunciar, irmãos, é o quê? É nós abandonarmos aquilo que o nosso coração está tão apaixonado, aquilo que prende tanto o nosso coração, aquilo que tanto nos amarra e nos impede de vivermos exclusivamente para Cristo. Temos toda a compreensão que precisamos tomar uma decisão por Cristo Jesus. Se perguntar aí, várias pessoas na rua, elas vão falar, elas vão mencionar que, não, eu sou... Você crê em Jesus Cristo? Crê em Jesus Cristo. Isso é muito comum na nossa sociedade. Mas quando nós tocamos em alguns pontos da vida da pessoa, mostrando que aqueles valores que ele entende que são valores que Deus se agrada, Deus está contrário àquela prática. Esta semana nós temos compartilhado, mencionado bastante sobre a cultura do Velho Testamento, principalmente as leis, Levítico, livro de Números, que tanto nos chama a atenção em vivermos uma vida de santidade. Irmãos, quando nós falamos sobre a necessidade de se viver uma vida de santidade na sociedade que nós vivemos hoje, nós vamos encontrar pessoas que rejeitam isso. Pessoas que entendem que esse negócio de viver uma vida de santidade é coisa do passado. Como se Deus se agradasse com tudo que está aí à nossa volta. Não. Deus se agrada, não. O importante é você estar na igreja. Estamos errados com isso. De maneira alguma. Não, Deus não se agrada, não. Deus abomina. Precisamos sim viver uma vida de santidade. Porque o Deus que nós dizemos que servimos, ou que nós o amamos, ou que nós cremos, ele se declara como um Deus santo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. E aí ele então, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, Cristo se entregou por todos nós. Cristo na cruz entregou a sua vida pelos nossos pecados, para que nós, crendo em Jesus Cristo como Senhor e o nosso Salvador, nós viéssemos experimentar uma vida eterna. Quando nós falamos de compaixão, viva a compaixão, ainda que seja uma frase, com duas palavras, ela tem um aspecto muito profundo. Porque se nós olharmos, a irmã Ângela mencionou aqui, compartilhando missões, ela mencionou alguns textos bíblicos que nos falam sobre compaixão. Eu falei aqui sobre a palavra. Eu vou deixar essa surpresa, para uma outra ocasião com os irmãos. Porque, irmãos, entendermos compaixão é algo muito profundo. É muito profundo. Pegar aqui o exemplo que nós vivemos aí, já eu creio que são 2 semanas ou uma semana, mas é um assunto que já vem há algum tempo. Infelizmente, o ano de 2022 foi, a nível de Brasil, a nível de mundo, nós estamos pegando resultados de catástrofe. Brasil, experimentamos aí Petrópolis e outras cidades que já vinham sofrendo, e a gente está olhando aí que poucos têm compaixão por aquelas pessoas. Poucos. Aqueles que deveriam exercer a misericórdia, eles não exercem. Eles não exercem.
E se não é as igrejas, a sociedade para fazer, não vai fazer. Os recursos públicos chegam, mas não na mão de quem precisa. Porque não há interesse. Infelizmente, a nossa sociedade, ela tem vivido que quanto mais miserável, melhor para nós. A nossa sociedade, ela tem vivido esta cultura. Quanto mais miserável que as pessoas sejam, melhor para nós. É um mundo que se beneficia com a coisa ruim, a desgraça, com a miséria. Infelizmente, é isso que nós temos vivido. E quando Cristo nos chama vivermos a compaixão, é nós colocarmos o amor que Deus teve por nós em prática. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Nós vamos orar, nós vamos baixar a nossa cabeça, para que Deus possa falar profundamente em nossos corações, possa falar ao coração da igreja. Pai, é pela Tua graça, por Tuas misericórdias, que nós aqui estamos reunidos. Que nós, ó Pai, estamos aqui juntos para celebrarmos e glorificarmos a Ti, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que temos, ó Pai, como igreja, vivido um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, Senhor. Ó Pai amado, Tu neste momento, Tu neste tempo, Senhor, Tu nos chama para olharmos para as circunstâncias que estão à nossa volta de uma forma diferente. Pai, que o nosso coração seja profundamente aquebrantado com o poder do Teu Santo Espírito. Para que não somente, ó Pai, possamos olhar para a Ucrânia, possamos olhar para Petrópolis, ou qualquer outra cidade, Senhor, que tem sofrido com calamidade. E as demais cidades que estão ali, Senhor Deus, na Ásia, que também estão da mesma forma atemorizadas por tudo que está ali acontecendo. Os demais países que vão ser afetados, ó Pai, por esta crise. Demais cidades que também no Brasil têm sido afetadas. E também, Senhor Deus, as pessoas que vivem à nossa volta, as pessoas que estão, Senhor Deus, ao nosso redor, seja nossos parentes, nossos amigos, que também carecem das Tuas misericórdias, carecem da nossa compaixão, que nós possamos olhar para essas pessoas, ó Pai, de maneira diferente, para podermos, Senhor Deus, acudi-la, conforme nos diz a Tua palavra, que o nosso coração venha se apiedar por aqueles, ó Pai, que neste momento perecem, aqueles que neste momento necessitam do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça, da Tua intervenção. Estenda, ó Pai, as Tuas mãos sobre cada um de nós. Fala em cada coração. Senhor, estenda, Senhor Deus, com graça e com misericórdia sobre o Teu povo, o Teu amor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza com a Tua graça e com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero agradecer por esta noite. Clamo, Senhor, por Tua graça, por Tuas misericórdias, e que Tua face venha resplandecer sobre a Tua igreja. E Teu Santo Espírito nos conduza e nos dê a todos uma boa semana, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que a graça e o poder de Deus esteja sobre cada um dos irmãos. Só um minuto, aguarda aí, por favor.